saciar com amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E sendo 19 horas no Brasil, é o horário do programa Estação da Luz, que está há 22 anos no ar. E hoje, um momento ímpar do nosso programa nesses 22 anos. Nós iremos direto aqui de Natal, Rio Grande do Norte, cruzar o oceano e irmos à Espanha, fazer um programa todo especial, como vocês estavam vendo aí na tela, sobre o movimento espírita e o espiritismo na Espanha. E aí trouxemos à baila os nossos amigos, começando aqui, trazendo para a nossa tela o nosso querido David, que é o presidente da Federação Espírita da Espanha, juntamente com o casal, não é 2000, é o casal 2 milhões, nem o casal 20, é o casal 2 milhões, a Dolores e o Manuel, a Janaína, a nossa tradutora, porque o programa vai ser hoje em 2 línguas, e aí a nossa Helena de Fátima aqui do CELD, programa aqui na Web Rádio, e aí a gente vai fazer esse programa para conhecer o movimento e o espiritismo na Espanha. E aí eu quero me permitir, meu amigo David, eu sei que você é um cavalheiro, mas eu vou primeiro falar com as damas, e aí eu vou para a Espanha, dar primeiro boa noite à minha amiga Dolores, começando pela Dolores, com as primeiro com as damas, não é isso? Muito boa noite, Dolores, tudo bom, querida? Está sem som. Deixa eu só ligar. Pronto. Pode falar, querida. Boas noites a todos. Es un placer estar con todos vos y bueno, esperar a ver cómo se acontece la noche de hoy. Maravilha. E aí, Janaína, como é que vai você, minha pérola? Tudo bem, meu amigo? Boa noite, todo mundo aí no Brasil. Um prazer estar com vocês. E buenas noches a las personas que estão em Espanha seguindo-nos. E aí eu tenho que dar uma boa noite também. O meu espanhol é meio aqui nordestinês, mas é uma boa noite para toda a Espanha. Helena, minha amiga, como é que vai você? Que prazer você ter nos ajudado, que eu estou aqui com as mãos suando, ó, de emoção. Eu também. Boa noite a todos, que nesses 22 anos, que não é pouca coisa não, tá? Não é pouco trabalho não, da Estação da Luz, é uma alegria muito grande estar com os nossos amigos além mar, além terra, além mar, lá da Espanha. Amigos nossos, irmãos de muitas jornadas, isso com certeza. Senão a gente não teria conseguido esse encontro. E eu estou muito feliz, tá? Estou muito feliz e agradecida a toda a espiritualidade, agradecida à Estação da Luz, a todos, a toda a equipe, enfim. E é isso que eu tenho a dizer, tá? Tenho certeza que o nosso encontro será
extremamente proveitoso, extremamente afetuoso. Maravilha. Meu amigo Manuel, eu quero deixar o David pelo final, porque eu tenho uma missão para ele maravilhosa. E aí, Manuel, como é que vai você? Muito obrigado, meu querido. Obrigados a vocês por el convite. Es una gran alegría para nos participar de un evangelio que lleva 22 años transmitiéndose. Es importante la divulgación del espiritismo y nos, como convidados de vocês, agradecemos desde dentro de nuestra alma este convite y esperamos satisfacer las expectativas. Obrigado. Muitas graças e muito obrigado. David, eu deixei você pelo final porque você é o presidente da Federação Espírita Espanhola, um jovem, pelo que a gente está vendo aqui, e já na lida de um movimento espírita muito forte, e a gente fica muito feliz, certo? Janaína, como a gente está fazendo aqui para a Espanha e para o Brasil, você começa a fazer a tradução, porque o pessoal da Espanha tem que mais ou menos entender. Então, eu estou falando da admiração do David ser uma pessoa jovem e estar à frente de uma federativa e também no SEI, que é o Conselho Espírita Internacional. Isso é, para nós, assim, um motivo de muita alegria, porque é a continuidade do espiritismo com essa juventude que ele muito bem representa. Por favor, Janaína. Bueno, el compañero nos está diciendo, transmitiendo la alegría de estar con nosotros y recibirnos y la admiración porque David, siendo un joven todavía, está delante de un movimiento muy fuerte, muy intenso como es el de España. Agora é com você, meu amigo. Sim, muito obrigado. Eu peço desculpas, eu não falo corretamente o português, mas eu faré no espanhol. Entonces, muy agradecido de poder estar aquí. Es un placer. Lo de la juventud es algo del espíritu. Todos somos espíritus jóvenes todavía con mucho que aprender y, por lo tanto, creo que estamos en el lugar y en el momento que a todos nos corresponde, con toda la ilusión y todas las ganas de trabajar y de cumplir con aquello que hemos venido a hacer aquí. Maravilha. David, você poderia, porque nós somos uma web rádio espírita e um programa espírita, e a gente tem que pedir autorização, e a autorização aqui é a prece. Você poderia fazer a prece no idioma espanhol, ou se você tiver algo que tem aí, que você me falou mais ou menos, que tem algo muito bem combinado, que você possa nos agraciar, por gentileza, meu querido? Ô, Tavares, só um minuto. Oi. Faltou o Manuel, tu sabe, né? Não, ele falou. Falou? Falou. Não, eu posso fazer a oração. Vocês me pediram fazer a oração no meu idioma. Nós somos bilíngues, falamos 2 idiomas, o espanhol e o catalão. Eu penso que o catalão é mais perto do português que o próprio espanhol. Eu vou tentar. Eu penso, sei que Janaína poderá traduzir em caso da necessidade, mas eu penso que a oração vai chegar ao coração. Deixa eu só falar uma coisa, mesmo que seja em espanhol, em catalão, em inglês, em alemão ou francês, a gente vai entender não com o ouvido, mas com a emoção do coração. Tenho certeza absoluta. Com certeza. Demanem al Pare, demanem al Germà Jesús, amb tota la gratitud per poder estar avui aquí, per poder estar aquí reunits. Els demanem les forces, l'energia, tot allò que necessitem. Sabem que som espírites per la necessitat de l'esperit i sabem també que estem aquí reunits entre amics. Se'ns va dir que on hi haurien 2 o 3 persones reunides en nom de Jesús, allí ella estaria present. I confiem, doncs, que avui, amb la seva presència, puguem dur a terme aquesta activitat tan important, tan interessant i que tant ens ajuda també a aprendre a tots plegats. Moltes gràcies. Muitas. Graças a Deus. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, com certeza ele está, meu amigo. Perfeito. Maravilhoso. Manuel e Dolores, vocês poderiam nos brindar
com uma parte do Evangelho, para que a gente possa agora trabalhar realmente com Jesus e todos os bons espíritos, meus irmãos? Todo tuyo. ¿Empiezas? Pero, ¿en portugués o en español? Gostaria muito que fosse em espanhol. Guay. Porque, olhe bem, eu estou fazendo um programa em português, mas acho que o Espiritismo ele deve ser feito em português aqui e em Portugal, em espanhol, em todas as línguas espanholas, no inglês, onde se fala inglês, no francês, onde se fala francês. Um dia, quem sabe, o Esperanto possa reunir a todos, mas eu gostaria muito que fosse em espanhol, para prestigiar o trabalho do Espiritismo na Espanha. Certo, minha irmã? Muito obrigado. ¿Yo? Sí. El yugo ligero. Venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Mateo 11:28. Helena, eu não sei se você entendeu, mas eu entendi tudinho. Porque além de entender com o ouvido, entendi com o coração. Belíssimo. Muito obrigado. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Porque o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Gostaria de tecer algum comentário? Por favor. Tu vai indicar alguém hoje? A Dolores e o Manuel que leram, né? Lógico, isso aí. Comenta. No comenta. Bueno, para nosotros, sobre todo los que estamos sufriendo en esta tierra, ¿no? Que vemos que nuestra carga nos parece a veces muy pesada, y es porque Cristo no está dentro de nosotros. Cuando nosotros comprendemos las leyes divinas que están en nosotros, comprendemos lo que Jesús nos ha enseñado, toda nuestra carga, todo lo que es pesado para nosotros, pasa a ser menos extremo, menos difícil. Se puede soportar de maneras muy diferentes. David, eu posso lhe fazer uma pergunta? Toda a nossa vida baseia-se nesse Cristo Consolador, né? No Cristo, ele é o nosso norte, seja aqui no Brasil, seja em Júpiter, seja onde for, esse evangelho do Cristo, que é de Deus, é sempre o nosso norte, não é isso, meu irmão? Sí, es evidente que Jesús, que el Cristo es nuestro norte, ¿no? El tema es sencillo. Se pasaron milenios en la humanidad preparando el nacimiento, la única encarnación que ha tenido Jesús en la tierra. Vino, dio sus enseñanzas, nos enseñó, cambió toda la psicosfera, nos cambió, creo que a todos los habitantes del planeta, pero en mitad del siglo XIX, justo cuando estaba apareciendo ese materialismo filosófico que estaba diciendo a los seres humanos que no valía la pena la vida, que teníamos que hacer la lucha de clases, que solo se vive una vez y que no hay nada más, justito ahí aparecen en Hydesville los primeros fenómenos, en ese 31 de marzo del 48, y luego el 18 de abril de 1857 Allan Kardec nos brinda el libro de los espíritus, justamente para recordarnos la realidad del espíritu, que somos espíritus inmortales, que vivimos muchas jornadas en la tierra, también en otros mundos, la que existe Dios, que la vida tiene un sentido y que Cristo, que Jesús, es quien está al timón. Nos explica que Jesús es el espíritu más elevado que ha estado en nuestro planeta, es el guía y el modelo de perfección que podemos alcanzar los espíritus que estamos aquí encarnados, y de esta manera pues se complementa a través del espiritismo ese pensamiento cristiano y esa presencia de Cristo en nosotros.
Maravilha. Eu gostei muito do timoneiro, né? Estar no timão. Sí. Isso é muito importante. Toda vida que eu derrapo, é o cadê? Olha, ele ainda está no timão. Então, estamos aí. Não é isso, Janaína e Helena, para a gente passar aí para as perguntas. Vocês gostariam de fazer algum comentário? A Janaína e depois a Helena, por favor. Acho que eu devo falar em português, né? Pode ser. O mineirês, para complementar nosso espectro. Melhor ainda, Bom, né? acho que é uma passagem do Evangelho, como dizia Dolores, né, que nos convida realmente a colocar em perspectiva o nosso sofrimento, porque todos passamos por momentos difíceis na vida e, segundo a experiência de cada um, a maturidade de cada um, as encarnações anteriores, né, aquilo que nós já evoluímos, nós nos enfrentamos a essas dificuldades de maneira diferente. Então vem Jesus, vem os espíritos amigos, vem o espiritismo mesmo, como nos explicava Davi, a oferecer esse subsídio necessário para que nós possamos enfrentar essas dificuldades com fé em Deus, com esperança, com alegria mesmo de viver e alegria da capacidade de vencer essas dificuldades, sejam elas quais forem. Maravilha. Helena, para finalizar, querida. Como nós ainda estamos com a imagem da manjedoura muito em nossa mente, né, que quando chega dezembro isso pulsa maior, nessa promessa da leitura de hoje, do Evangelho de Mateus, que foi o capítulo 11, né, está lá os itens 21 a 30, me parece. Então, a gente sempre lembra essa promessa do vinde a mim na manjedoura do Cristo. O que é a manjedoura do Cristo, que não deve ser só no mês de dezembro, que é a mensagem do céu de fé, de esperança e de caridade. Então, essa manjedoura, quando eu ouço essa mensagem de Mateus, do vinde a mim, que ele retratou de Jesus, eu lembro disso, eu lembro desse grande sacrifício, desse espírito governador do planeta Terra, e não só do planeta, como de outro sistema solar, que foi lembrado aí, esse grande sacrifício que é ter que adaptar o perispírito e voltar, e trazer, e Viana de Carvalho fala para a gente que o retorno de Jesus é através do Evangelho segundo o Espiritismo, ele de volta, para nascendo na manjedoura do nosso coração, de fé, esperança e caridade. Fé de Maria, que acreditou na palavra do anjo, fé de José, que acreditou na palavra de Maria, e fé de ambos, que acreditaram na promessa do anjo de uma nova alvorada. E nós aqui, como manjedoura da doutrina dos espíritos, de 1857, como foi muito bem lembrado por David, né, começando em 48, lá na invasão organizada, para a gente é uma grande manjedoura. E a presença aqui, nesse programa, de outros, tudo tem sido para todos nós uma grande manjedoura, uma grande fé, esperança e caridade do céu. É isso que o meu coração pediu nesse momento. Maravilha. Que pedido danado de bom esse coração, como ele diz aqui. Agora, David, a gente vai falar um pouquinho do movimento espírita na Espanha. Você poderia fazer a tradução para o espanhol, para que as pessoas que por acaso estejam acompanhando, vão acompanhar na Espanha, possam entender, ou Janaína? Vamos a conversar un poquito sobre el movimiento espírita en España y nos vamos a hacer unas preguntas. Va a empezar David contestando sobre el estado del movimiento espírita. Como é que anda? Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer a questão de ler. Tá em português e está em espanhol. Então, como, quando e onde começou o espiritismo na Espanha, meu amigo Davi? Sei que não foi com você nessa encarnação, mas quem sabe que não foi na encarnação anterior. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Seguro que todos somos familia espiritual, no hay ninguna duda. A ver, bueno, pues sabemos que el movimiento espírita empieza con Allan Kardec, que empieza el 18 de abril de 1857,
con el libro de los espíritus, pero no es menos cierto que unos años antes, unos 9 años antes, empezó a despertarse el interés por los fenómenos. El fenómeno llamó la atención, se popularizó muchísimo en Estados Unidos y llegó a Europa. Y de hecho nos consta que en 1855 en España existían ya personas atraídas por las manifestaciones mediúmnicas y que habían llegado ya procedentes vía directa de Estados Unidos, de Nueva York. Sabemos también, no obstante, que la primera traducción del libro de los espíritus la realiza José María Fernández Colavida y aparece en 1861. Eso es 4 años después de la publicación en francés. Es a partir de ese movimiento de José María Fernández Colavida, también del resto de espiritistas españoles que colaboraron, que se juntaron, que se crearon 2 núcleos muy fuertes de estudio y de divulgación. Un núcleo muy fuerte que llegó sobre todo a través de la clase obrera, como pasara en Francia, en Lyon, pues pasó en España, en las cercanías de Barcelona, en toda la clase obrera, y también en la clase ilustrada, sobre todo en la parte de Madrid, donde en la aristocracia, donde los militares, diríamos que acomodados, con instrucción, pues también comprendieron y cogieron enseguida lo que eran las ideas espiritistas, ¿no? Así un poquito es como llega. Por lo tanto, llega de la vecina Francia, llega muy rápido y hay un hecho importante que es el que lo populariza, que es el que hace que el espiritismo llegue a las masas, que no fue otro que la persecución por parte de una parte de la Iglesia de la época. No tenemos nada en contra de la Iglesia, ni mucho menos. Los que somos espíritas hablamos de Cristo, lo hemos visto al comienzo. Creo que tenemos las mismas ideas, somos cristianos, desarrollamos, pero sí que es verdad que en los comienzos algunos, y mira, tocó en Barcelona precisamente, cerca de donde somos nosotros, pensaron que combatiendo el espiritismo estaban combatiendo al diablo, estaban combatiendo al demonio, y entendemos que en su afán de servir a Cristo justamente pues combatieron las ideas. Se organizó un auto de fe, se quemaron libros el 9 de octubre de 1861, por lo tanto libros recién impresos en castellano, muchos libros en francés que envió el propio codificador, Allan Kardec, enviara a Barcelona, que pagaron sus derechos de aduana y que fueron quemados en la plaza pública. Entonces, a partir de ese momento, se popularizó en España el espiritismo porque muchas personas pensaron, si estos libros los están prohibiendo, si la Iglesia no quiere que sepamos esto, es que algo tendrán que deba de interesarnos y algo tendrán que a lo mejor sea bueno para el alma. Y por lo tanto, pues vamos ahí, vamos a leerlo y como mínimo vamos a saber de primera mano si nos interesa y no nos interesa. Y a partir de ese auto de fe, pues se multiplicó el interés del espiritismo en España y creo que en toda Latinoamérica y también en Europa, porque el propio codificador se hizo eco en la revista Espírita y fue la espiritualidad superior la que le dijo a Allan Kardec que no pusiera ninguna denuncia, que dejara el hecho ahí donde había quedado porque no valía la pena y la propia publicidad que se nos estaba haciendo con el auto de fe compensaba con mucho las pérdidas económicas del libro. Por lo tanto, vemos que 4 años después de la aparición en Francia, España sufre ya o participa de la multiplicação das ideias espiritistas. Muito bom, eu gostei da questão de 55, quer dizer, 2 anos antes já tinha aí um certo frisson, né, na Espanha, isso é muito importante. Mas eu queria agora partir para a Dolores e para o Manuel, porque eu perguntei para o Davi como foi que começou o espiritismo na Espanha. E vocês são espanhóis de nascimento, são os nativos. Como foi que chegou o espiritismo em vocês? São casados, possivelmente. Como é que chegou o espiritismo na vida de vocês? Primeiro a Dolores, primeiro sempre as mulheres, viu, Manuel? Não fica com raiva de mim, não. Todo yo. Bueno,
Como la tradición en España del espiritismo es casi más antigua que incluso en Kardec, ¿no? Porque ya había libros que hablaban de los espíritus, y cuando se prohibió el espiritismo en España con Franco... Tiveram um probleminha, saíram, mas devem voltar. É internet, ao vivo é assim mesmo, né, Davi? Você sabe, isso também tem aí na Espanha, né? Essas questões também. Sí. A ver si Pero vuelven. es interesante, David, si quieres explicar tú que sabrás mejor, este periodo en que el espiritismo estuvo prohibido en España por la dictadura, sería interesante de explicar, ¿no? Pronto, eles voltaram. Vale, pues Vuelven. Olha, Dolor, até depois do desencarne, o Franco ainda está querendo impedir, né? Porque na hora que vocês vão falar, saiu. Sí. Mas vamos lá, vamos insistir amorosamente. Bueno, me he quedado hablando sola. Estaba diciendo que el espiritismo en España tiene mucha tradición, incluso antes de Kardec, en 1855, ya salió una serie de sociedades y un libro hablando de los espíritus. Esto continuó en todos los pueblos de España como una idea que estaba profundamente en los pueblos. Cuando con Franco el espiritismo se prohibió, dentro de muchas casas seguía habiendo un espiritismo con un libro que ellos decían un poco mágico. Se perdió un poco el estudio, pero quedó lo que era la mediunidad y las ideas cristianas. A partir de ahí, cuando se abre el espiritismo otra vez, a partir del 81, que viene la democracia en España, es cuando Manuel y yo, que ya nos conocíamos, salíamos juntos, entonces decidimos empezar a buscar por una serie de fenómenos que ocurrían a nuestro alrededor. Yo tenía esa noción espiritista porque la había ido oyendo de todos mis antepasados. Y entonces en esa búsqueda es la que nos enfrascamos los dos. Fíjate tú. Sí, digamos que conocimos un centro que no era espírita, era mediúnico, pero que sentó las bases en nosotros de lo que es el mundo espiritual. Entonces estuvimos participando durante un tiempo hasta que por circunstancias de la vida nos tocó separarnos de ese grupo que desapareció y entonces empezamos solos con lo poco que conocíamos de la doctrina espírita, porque en el grupo que nosotros habíamos conocido solo existía el libro de los espíritus, no había nada más, y a partir de ahí empezamos a buscar, empezamos a conocer más personas, empezó a crecer el grupo sin necesidad de dar a conocer el grupo porque no teníamos nombre, nunca lo hemos querido, y nosotros digamos que hemos intentado trabajar bajo la doctrina de Kardec, creciendo a través de la doctrina. Empezaron, bueno, en ese momento todavía no existía federación, estaba todo por organizar de nuevo, había mucho miedo a hablar, había mucho temor porque los espiritistas habían sido condenados no solo por la Iglesia, sino por las propias autoridades, no se podían hacer reuniones y claro, esas primeras reuniones, pese a que parecía que había mucha libertad en España, seguía habiendo mucho miedo. Y en ese contexto, pues nosotros, como éramos muy jóvenes, 14 años y él 15, pues nos metimos de cabeza sin comprender todavía, sin entender realmente el sentido y la profundidad del espiritismo. Vocês me emocionam, viu? Porque quando você fala de medo e temor numa reunião espírita, aqui a gente no Brasil, graças a Deus, nunca tivemos isso. Vocês são vitoriosos. Meus parabéns, certo? Eu quero perguntar ao David como é que começou, porque o David é tão moço que deve ter começado antes dele encarnar, né? O espiritismo na vida dele, penso eu. Mas, Janaína, você é aqui de Minas, você já saiu espírita aqui do Brasil ou conheceu aí na Espanha? Depois eu vou perguntar. Já está a pergunta aí já para você ficar pensando, David, por favor. Diz, Janaína. Não, conheci o espiritismo na Espanha. Eu vim para o Brasil, toda a minha família era católica. E eu estando aqui, minha mãe começou a me contar por telefone que minha prima não batizava o filho dela. Então, tinha rumores na família de que a minha prima tinha conhecido o espiritismo. Eu falei, mãe, mas não será possível uma coisa dessas? Sim. Aí, na semana que vem, ela me ligou, Janaína, sua tia também conheceu o espiritismo e agora é espírita. Eu, mãe, mas não será possível uma coisa dessas?
Uma semana depois ela me ligou, Janaína, eu fui ao centro espírita e agora eu também sou espírita. Eu falei, não tem problema, quando eu chegar no Brasil eu resolvo essa situação, vou aí, ninguém mais vai ser espírita. Aí eu cheguei, fui ao centro espírita, conheci, vi lá uma caixinha com a codificação, passei a noite lendo a introdução ao espiritismo e no dia seguinte acordei, mamãe, eu também sou espírita. Então, eu tive esse primeiro contato com o espiritismo através de uma casa espírita no Brasil, mas o que é realmente conhecer, estudar e frequentar uma casa espírita foi na minha casa aqui em Barcelona, o Centro Espírita Amália Domingos Soler. Maravilha. David, e aí, foi antes da reencarnar? Já chegou? Como é que foi o seu encontro com o espiritismo? No. Seguro que antes de encarnar pasamos todos por las salas de reeducación, no tengo ninguna duda, que nos reeducaron muy bien. Yo nací también en familia católica, porque es lo que es la religión predominante en España. Además, recuerdo pues que tenía interés desde joven de saber qué era eso del alma, qué era eso del espíritu, qué era Dios. Tenía una duda existencial pues de los 14 o los 15 años que yo no entendía cómo las almas estaban esperándose todas ahí a que un día resucitaran todas a la vez. Pensaba que mejor que Dios no permita eso, porque como ahora todos los millones de espíritus que estamos nos volvemos a levantar de la tumba, junto con los de la Edad Media, junto con los romanos, junto con los egipcios, junto con los prehistóricos, esto iba a ser un lío. Y fue en la universidad que me cayó en mis manos Allan Kardec. Junto con mi padre compramos el libro, el que es el espiritismo, nos gustó, comprendí, o sea, a mí me entró por el intelecto, entendí muy bien, quedé muy aliviado a la primera lectura cuando comprendí que reencarnamos, es decir, que somos los mismos que vamos al plano espiritual y renacemos, que no van a resucitar los del Paleolítico, ni las momias egipcias, ni nadie que esté enterrado, porque simplemente tomamos un cuerpo nuevo. Y desde esa tranquilidad, pues yo recuerdo que estaba en la universidad, pues ya hace unos cuantos años de eso, y desde ahí pues ha sido estudiar, conocer centros, conocer el movimiento, mejores, peores, pero todos aportando algo, ¿no? Y creo que, bueno, pues por suerte, yo creo que los que buscamos sin serlo, ¿no? Sin serlo de nacimiento, sin que nuestros padres nos lo hayan inculcado como una imposición, nos da una libertad respecto a los demás. Es decir, yo soy espírita porque quiero ser espírita, pero porque comprendo el espiritismo, porque el espiritismo me ha enseñado o me ha dado algo que lo que tenía antes no me estaba dando y me complementa aquellas ideas contra las que no tengo nada en contra. No tengo nada en contra de la moral cristiana, ni mucho menos, todo lo contrario, puesto que el espiritismo me está complementando y me está dando aquellos elementos que antes me faltaban, ¿no? Y un poquito, pues esa es la experiencia, ¿no? Yo creo que muchas personas de España son espíritas no porque hayan nacido en familia espírita, sino porque, como bien decís, son espíritas de antes de nacer. Entonces, te topas con el libro de los espíritus, lo lees, te gusta y a partir de ahí pues vas desarrollando, ¿no? Y una cosa que sí que quiero decir es que en España yo la mayoría de personas que conozco espíritas lo son también por convicción, porque aunque no se persiga, digamos que no es que sea una moda bien vista el ser espírita, no pasa nada, pero lo somos por convicción. Y en todos los centros y todas las personas que conocemos son muy de leer libros, son muy de estudiar, de profundizar, de conocer, de indagar. Y yo creo que, aunque seamos un movimiento no muy extenso, sí que diría yo que la mayoría de espíritas somos muy profundos. Es decir, conocemos bien las bases, conocemos bien la codificación y el resto de obras complementarias. Helena, você notou que dos três aí, inclusive a brasileira, vamos dizer assim, não conheceu o espiritismo por causa da dor? Porque aqui no Brasil tem um negócio, você vai por causa da dor, né? Perdeu a mulher, perdeu o emprego aí, mas vocês não, você estava pela Dolores também, lógico, teve o problema do Franco e tudo, mas não foi assim por causa, não é isso?
E só para a gente terminar rapidamente, Helena, como é que você adentrou no espiritismo? Como foi a sua chegada? Antes de falar de mim, eu achei muito interessante a da Janaína, que lembrou muito a história do contato de Eurípides Barçanufo com a mãe dele, está lá naquele livro Homem e a Missão, né? Que a mãe queria persuadir ele de não ser espírita, pegou o livro escondido, leu. Muito interessante, você estava falando, eu estava lembrando do ocorrido com a história de Eurípides Barçanufo lá em Sacramento. Foi exatamente assim, acabou que todo mundo acabou sendo espírita. Eu também não fui pela dor, apesar que a tônica realmente no Brasil, e não só do Rio, que a gente também tem contato com os outros estados, e a gente vê que a tônica realmente, o Tavares está falando uma grande verdade, por a gente ir a campo ver isso. A maioria pela dor, sim. Eu sou fruto da mocidade espírita. Eu fico até emocionada, porque a mocidade espírita é algo que tem que ser muito bem trabalhado na casa espírita. Então, eu sou fruto da mocidade espírita, de uma casa onde... Agora, só que como é adolescente, né? Se junta, contestam tudo. E a gente contestava algumas coisas lá da leitura do Evangelho, e aí o Altivo Panciro, que é o presidente fundador da Casa Centro Espírita Leon Denis, ele sempre fez aquilo que Kardec sempre preconizou. Ele visitava muitas casas para conhecer, me conheceu e perguntou como era. Eu falei, não, eu tinha problema, eu já tinha manifestação mediúnica ostensiva desde de jovem, desde criança, né? Era levada para centro de Umbanda, que fui muito bem acolhida, mas não fiquei, e logo cedo fui levada para evangelização no centro espírita. Aí, está satisfeita? Conversei, eu gostaria de estudar mais. Aí fui para a casa de Leon Denis para poder estudar mais. Lá, realmente, estou até hoje, né? E na época já trabalhava na assistência social, na casa que eu estava, já sempre fui ligada à questão da criança e adolescente, tanto que depois fundamos tem um abrigo de atendimento à criança e adolescente, depois tem outra instituição que atende pessoas com deficiências, enfim. Mas foi um estudo verdadeiramente, por isso que a gente valoriza demais o estudo, que é essa adesão, né? essa conversação, esse convencimento não por prosélito, mas pelas ideias. Isso aí me encanta. Então, foi assim que eu fui espírita. Maravilha, maravilha. David, agora, e Janaína do Lourdes Mano, temos uma outra pergunta aqui. Quais os grandes vultos no espiritismo na Espanha? Vamos começar com o David. Assim que sedimentou todo esse trabalho de vocês, eu tenho da Espanha mesmo, não aqueles que vieram do Brasil, de Valda, Joana, mas espanhóis mesmo, assim, que fizeram com que o espiritismo pudesse hoje chegar a esse patamar que está. Por favor, querido. Sí. Como ha explicado muy bien Dolores, durante la dictadura, claro, un régimen autoritario persiguió todo lo que no era del régimen autoritario y los espiritistas también fueron perseguidos. De ahí el miedo, Y en la posguerra y en la transición, más o menos después de esa dictadura, a principios de los 80, fue cuando los espiritistas españoles, aquellos que continuaban haciendo reuniones mediúmnicas en familia, aquellos que continuaban escondiendo el padre Germán, los libros de Kardec, en algún baúl, en algún lugar para que no lo pudieran encontrar, ¿no? Pues se volvieron a reunir y surgió la idea del movimiento, de la unión, de la unificación del espiritismo en España. Sí que realmente fue también Divaldo quien dio un impulso, porque ya todavía creo que en dictadura, no sé si en el 75, si no recuerdo mal, ya pisó España. Eso nos complementarán mejor Manolo y Loli, no voy a entrar ahí, lo voy a dejar a ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde entonces pues se fundó la Federación Espírita Española, la que ahora estamos presidiendo, por lo tanto, tiene ya 40 años de historia casi esta institución, y con la voluntad de que pudiéramos hacer acción en conjunto, normalizar el espiritismo en España. El primer paso antes de fundar la federación tuvo que ser legalizado porque era ilegal, iba contra la ley ser espírita.
se normalizó después de la dictadura y ahora es libre, evidentemente, no hacemos nada de malo, ¿no? Y pues desde la federación sobre todo lo que se ha intentado es tender puentes entre los distintos grupos, entre las distintas regiones, trabajos en común. Se viene realizando prácticamente cada año un Congreso Espírita Nacional, aparte de otras actividades, que con el Congreso Espírita Nacional lo que se intenta promover es justamente el encuentro, el poder confraternizar, el estar los unos con los otros, conocernos, aprender también, obviamente, de las conferencias, pero crear ese espacio de unión y de reunión, ¿no? Entonces, hoy en día, yo creo que el mayor evento que se está realizando en España, que está intentando pues esa unión y esa unificación, pues es el Congreso, que llevamos ya 27 en España, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, pues se está desarrollando desde la web, desde la traducción de libros, desde las distintas comisiones de la federación, llegar a los centros, llegar a divulgar a personas no espíritas. Por lo tanto, yo diría que tenemos ya un movimiento bastante maduro, con mucho terreno que recorrer. No nos podemos poner, yo creo, ninguna medalla porque estamos, pues como estábamos prácticamente hace 40 años, con un movimiento que existe, que estamos ahí, pero yo creo que tenemos muchos retos por delante y con las ganas que hay y con la necesidad que creo que tienen las personas de conocer las leyes espirituales, de conocer realmente a fondo ese Cristo del que estamos hablando, pues yo creo que vamos a poder conseguirlo. Perfeito. Dolores e Manuel, hoje o movimento espírita espanhol, ele é composto pela Federação Espírita, pelas casas espíritas. Hoje vocês sabem quantas casas espíritas, centros espíritas tem em toda a Espanha? Mais ou menos assim, um número redondo, um número... Precisa ser prego batida, ponta virada, como a gente fala aqui no Nordeste, ¿no? No, la verdad es que no podemos decir la cantidad porque hay muchos centros pequeños, no federados. Hay lo que antes he explicado todavía, mucho espiritismo dentro de las casas y todavía queda mucho por surgir, ¿no? Entonces, eso tal vez sea David el que mejor pueda saber la cantidad de centros federados o la propia Janaina que haya, ¿no? No sé que tú tienes algo que decir. A ver, ahora mismo actualmente en la federación hay 19 centros federados. Todos los que estamos federados más o menos nos conocemos, pero como bien dice Dolores, hay muchos grupos, incluso personas a nivel individual en todo el país que no están federados. Como en todos los lugares, el espiritismo todavía tiene que acabar de asentarse. Necesita ese planteamiento de unificación y entonces es lo que está haciendo ahora David y los demás grupos federados, intentar buscar esa unificación. Porque los 19 grupos que hay federados son grupos constituidos legalmente, pero ellos dicen que aproximadamente hay 20, pero hay 50 o 60 grupos en España que ahora mismo no sienten la necesidad, porque han sido muchos años que tras la dictadura de Franco no se han sentido apoyados. Pensar que aquí los grupos estaban en sus casas, no podían decir que eran centros espíritas y cuando se abrió la dictadura ese pensamiento sigue estando ahí. Es algo, como ha dicho antes David, que todavía en el pensamiento de la gente el espiritismo no está vinculado ni a una religión ni a una filosofía, está vinculado a las mancias. Decir la palabra espírita es lo mismo que una echadora de cartas, alguien que lee el futuro. Entonces todavía queda mucho trabajo por hacer para poder asentar bien lo que son las bases del verdadero espiritismo como filosofía. A mí me gustaría añadir, bueno, hace un momento cuando preguntaste por los bultos, que en realidad son los personajes, Amalia Domingo fue un personaje que es muy, muy querido dentro del espiritismo español. Es un personaje donde... Olha, e aqui também, viu? Também. Aqui no Brasil também, viu? Y entonces realmente ella estuvo durante mucho tiempo
ayudando desde el plano espiritual en lo que sería el movimiento espírita, no solamente el plano físico. Después también Joana de Angelis también ha sido un personaje o un espíritu muy, muy importante aquí en España, porque desde el minuto cero Joana ha estado presente en todo lo que se ha estado haciendo. Tal vez, y ahora, junto con Teresa de Ávila, pueden que sean los espíritus que más están tomando preponderancia dentro del espiritismo español, ¿no? Son realmente almas dentro del espiritismo español. Ella habla con conocimiento de causa, ella no lo va a decir, pero yo sí voy a decirlo, aprovechando que estamos, como habéis dicho, un vato papo entre amigos. Nosotros nos conocimos por culpa de un espíritu que se llama Joana de Angelis. Antes... Eu percebo, tá aí atrás de vocês, que eu estou vendo. Se eu abrir aqui a foto, não é isso? Não é isso, dona Janaína? Eu posso abrir aí, seu Davi? Olha aí, ó. Aí, então... Não, espérate. Aqui, ó. O Davi, aí na Espanha o masculino é fora de série, porque aí só tem as mulheres. Teresa d'Ávila, Amélia e Joana. Só as mulheres. Graças a Deus, isso é muito bom. Fantástico, eu estou vibrando aquí. A ver, nosotros, como decía, nos conocimos gracias a Joana de Angelis. Antes de conocer incluso a Divaldo Franco, Joana de Angelis estaba en España dando comunicaciones con la figura de Juana, no de Joana. Y fue a través de conocer a Divaldo Pereira Franco hace muchos años, donde descubrimos que el espíritu que teníamos de unión los dos era Joana de Angelis. De hecho, vuelvo a decir que aunque ella no lo diga, hay 3 libros escritos en España por el espíritu Joana de Angelis, con testimonio de Divaldo Pereira Franco, por supuesto, en los 3, y que es un espíritu que no está solo aquí, o sea, está en muchos sitios. Yo he leído comunicaciones de muchas personas y esos espíritus no pertenecen solamente a un país. Como habéis dicho, Amalia Domingo Soler está también en Sudamérica, está en Norteamérica, está en cualquier lugar que hace falta. Estamos hablando de un equipo de espíritus coordinados por Jesús, por Francisco de Asís, que son hombres. Entonces, todos estamos unidos por esos mismos espíritus. No es que pertenezca un espíritu a un país. No creo que eso sea una forma correcta de decir que en España está Amalia o en Brasil está Ismael o en Portugal está Isabel. No, es un equipo de espíritus que nos ayudan a todos, nos coordinan a todos y luego nosotros tomamos las decisiones que queremos. Maravilha. Isabel de Aragão é a padroeira, é a mentora aqui da nossa casa, como Maria do Bom. Depois eu conto essa história para vocês. Mas, David, hoje a Federação, a Federação Espírita Espanhola, ela conta com quantas federativas? É mais ou menos umas 19, né? Pelas informações que nós temos aí, querido. Sí, hay 19 centros. Hay 19 centros espíritas federados. La verdad es que hemos vivido momentos curiosos, ¿no? Aquellos centros fundadores, creo que fueron 4 únicamente, 4 centros fundaron la Federación Espírita Española. Luego se fueron sumando otros centros y ha habido centros que se han ido de la federación. Lo que estamos observando es que hay centros, federados o no, no importa, o sea, no somos mejores por estar en la federación, somos mejores por el trabajo y por el fruto que damos, con lo cual hay centros que están trabajando, hay centros que están realizando buenos trabajos, buena labor y por lo tanto eso les da un crecimiento y un asentamiento en profundidad también, ¿no? Y estos centros en España los hay. Pero también es verdad que hay centros que continúan siendo núcleos familiares y que han continuado siendo núcleos familiares. Entonces, ha habido centros que se han ido de la federación pura y simplemente porque las 2 o 3 personas que había se han hecho mayores y han decidido que se iban de la federación pues porque ya no era el momento, porque ya no abrían las puertas al público y ese centro pues desaparecía. Eso nos ha pasado, por lo tanto, centros que no han crecido, ¿no?
tal vez por el entorno, tal vez por las personas, porque no sea su tarea, ¿no? Tal vez su tarea era mantener el espiritismo para los que venimos detrás. Eso ha pasado. También ha pasado por centros que han estado incluso en juntas directivas de la federación y obviamente no debería de pasar, todos conocemos, hay discordias, hay rencillas, hay temas a veces personales. Yo personalmente no los he vivido, por suerte, afortunadamente, pero sí que es verdad que a veces en federaciones se mueve es que yo quiero este cargo, yo quiero ese otro, y por lo tanto se apartan. Si se han apartado y siguen trabajando, no hay ningún tipo de problema. Ahí estamos todos, ¿no? Para apoyar el trabajo. Yo veo el problema sería la desilusión, ¿no? Que a veces las personas se desilusionan y el espiritismo es todo lo contrario. Es una filosofía que nos llena de por vida y nos va a llevar siempre lo tenemos que llevar dentro. Por lo tanto, somos conscientes, ¿no? De que si, igual que decimos todo lo bueno, tenemos que decir que a veces hay algunos problemas o algunas cosas, personas que se acercan y se van, pero la realidad es la que os he dicho antes, ¿no? Que las personas son muy conscientes, son muy estudiosas, conocen muy bien el espiritismo y por lo tanto cada cual actúa en su nivel de conciencia y en su momento evolutivo como cree que debe de funcionar. Y eso creo que es muy importante, el ser conscientes de nuestros actos y del por qué los estamos haciendo. Y creo que me he perdido ya de la pregunta que me has hecho. Mas não se preocupe, as federações e tudo. Desenvolveu, não perdeu não. Foi das Pode federações. Ô, Janaína, eu queria saber justamente desses livros aqui, que é muito importante, da Dolores Martins Silvestre, não é isso? Que ela fala justamente da Amália, né? Ela fala não só da Amália, mas de mulheres que eram livre-pensadoras, né? Que no princípio do século XX, nesse movimento obreiro que estava aí em transformação, uma sociedade catalã, uma sociedade espanhola, em plena revolução industrial, movimento obreiro, e essas mulheres estavam lutando pelos direitos civis, né? Então, Amália, com outro grupo de mulheres também, que não eram espíritas, elas sim, ela se uniu a essas mulheres e tinha essa, como já explicou também, né, Dolores, essa veia de mulher transformadora da sociedade. Ela, além disso, com os valores espíritas, né? É uma mulher que dirigiu uma revista escrita por mulheres sobre espiritismo, né? Então, realmente, todos sabemos, eu acho que todos os que temos casas espíritas e, de alguma forma, temos relação com meios de divulgação, conhecemos a dificuldade em você ter uma revista que se publique de forma periódica. Agora, imagina no século, né, princípio do século XX, realmente você ser capaz de manter uma publicação, de dialogar com homens, como dizia Davi, que tinham cargos de responsabilidade da Igreja Católica. Então, ela estabeleceu, através dessas publicações, um diálogo de resposta, de questionamento, um debate público, realmente, com pessoas de autoridade, com homens da sociedade espanhola, para que uma mulher da classe obreira, uma mulher pobre, pudesse fazer isso, realmente é de destacar esse papel de transformação da sociedade. E está bem descrito nesse livro. Esse livro não é só sobre a Amália, mas está bem escrito realmente como essas mulheres, entre elas nossa amada Amália, ofereceram esse serviço realmente à sociedade. Vou aproveitar que você me deu a palavra. Divulga o livro, Janaína. Eu coloquei aqui no chat, o Tavares pode pegar e colocar para todo mundo. Legal. Vou aproveitar o gancho também com o Davi para um pouco reforçar, porque o Manolo e a Dolores, como eles são pessoas tão trabalhadoras, eles veem mais o que tem para fazer do que o que foi feito, né?
Eles são pessoas muito lutadoras, muito trabalhadoras. Mas eu gosto muito, assim, quando o Davi explica para as pessoas que na Espanha existe realmente uma tradição de centros espíritas com estudo, com reuniões públicas de estudo sistematizado da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, conferências públicas, reuniões mediúnicas que não são públicas, reuniões mediúnicas de atendimento fraterno a espíritos desencarnados. Todos os centros espíritas, ou a maioria dos centros espíritas, realizam jornadas anuais, quer dizer, aquele dia que o centro espírita organiza 3 ou 4 palestras, convida pessoas que são de diferentes centros para virem, são jornadas especiais, realmente tem uma tradição de estudo muito importante aqui na Espanha. Inclusive, quando vem conferenciantes do Brasil, né, eles vêm com o espírito de Pablo de Tarso, né, vêm para trazer a palavra. E a gente tem que explicar para os conferenciantes brasileiros que nós não somos tão pagãos, né, como eles pensam. A Espanha não é uma Espanha pagã, né, é uma Espanha que já conhece o espiritismo, estuda e tem conhecimentos realmente profundos sobre a doutrina espírita. Perfeito. Helena, você quer fazer alguma pergunta para o pessoal da Espanha, o David, a Dolores, o Manuel, a própria Janaína, por favor? Eu tenho aqui 1 ou 2 que estão entabulados aqui, mas eu queria dar a vez a você, por favor. Não, eu já sei que eu estudo algumas coisas sobre o movimento espírita espanhol. Isso aí, quando ela falou, eu ri, porque eu sei da profundidade do estudo da Espanha. Isso me admira muito. Eu sou grande admiradora da Amália Domingo Soler e de outros. Então, antes de fazer pergunta, eu estou falando isso porque isso aí é uma coisa que eu fico muito admirada com a Espanha. E por isso que eu acho que fiquei tão feliz de estar junto com vocês, porque eu sei dessa postura e desse empenho que vocês têm em estudar a doutrina com profundidade e na íntegra, né? Está mesmo divulgando a essência doutrinária, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, lógico que eu vou fazer uma pergunta tendenciosa. Vocês me desculpam, mas não resisti. Tu sabe que o nome do nosso centro é Centro Espírita Leon Denis, então não poderia fazer outra coisa. Como que... passa para a gente, troca com a gente como está e como vocês fazem o estudo da obra de Leon Denis, do espírito Leon Denis, que é uma coisa que sempre nos interessa muito, né? Porque a gente, além das obras básicas, a gente divulga muito, estuda muito, e nós temos todas as edições do livro de Leon Denis, nós temos. E eu tenho compromisso em divulgar através de estudo. A gente tem um programa com o movimento espírita lá de Viena, a gente faz um estudo com eles, não é ensinando a eles, não, juntos, né? Pesquisando e estudando, que eles também são estudiosos. Tem mais essa coisa de Paulo de Tarso, gostei muito dessa imagem que a Janaína colocou. Ô, David, aí reforçando a pergunta da Helena, tem aí o estudo das obras do Leon Denis na Espanha, aí David, a Dolores ou Manuel? Bueno, pues contesto, sí. Más que un estudio tenemos las obras. Yo recuerdo una persona de nuestro centro que siempre nos dice lo mismo, ¿no? He aprendido más espiritismo leyendo libros que yendo al centro espírita a los estudios. Y mi respuesta siempre es la misma, por eso os decimos que leáis libros y por eso os recomendamos títulos para que os los leáis. Porque si solo venís a estudiar al centro espírita, os estáis perdiendo una maravilla de obras y no acabáis de conocer en toda su amplitud. Entonces, yo recuerdo con mucho cariño a Leon Denis también, porque personalmente está explicando lo mismo que explica el codificador, porque no está añadiendo mucho, pero lo que Kardec te explica, diría yo, de forma matemática, es decir, de forma muy clara, muy concisa, ahí Leon Denis lo está como musicando, ¿no? Le está dando como sentimiento, está vivificando, le está dando sentimiento a la obra de Kardec. Y los que nos nutrimos del intelecto vamos a preferir a Kardec, pero las personas
que les llega más al corazón, Denis llega un poquito más al corazón. Y diría que el tercero, el que más llegaría al corazón para nosotros sería Amalia, porque todavía es mucho más melosa, ¿no? Y todavía es mucho más poética que el propio León Denis, ¿no? Pero sí que es verdad que en España conocemos a León Denis y cuando hablamos de obras básicas y cuando hablamos de las primeras obras, pues hablamos de codificación y hablamos del problema del ser y del destino, del después de la muerte. Hablamos también de lo invisible, que son sus obras principales. Las demás no son tan conocidas, pero el gran enigma está muy bien también. Y cuando se mete con la guerra, ahí yo lo encuentro más tendencioso, ¿no? Ahí sí que lo lamento, ¿no? Pero sí que es verdad que hizo un gran trabajo y sobre todo porque fue capaz, después de Kardec, con todos los problemas que hubo en Francia, de sostener el espiritismo en Francia y a nivel internacional. No se dejó desviar, diríamos, y yo creo que esa es el gran, ¿cómo lo diríamos? El agradecimiento que le tenemos que tener a Denis es sobre todo ese, el saberse mantener en Kardec a pesar de todo lo que pasó después de Kardec. Muchos se desviaron, muchos quisieron innovar, mezclarnos con los espiritualistas, con los de aquí, con los de allí, y al final perdió el espiritismo. León Denis siempre se mantuvo en Kardec y eso creo yo que salvó al espiritismo, entre comillas, de ese periodo de llegar a las entreguerras, ¿no? De llegar a las guerras mundiales en Europa. Lógicamente, con las guerras mundiales, Europa decimos adiós y ahí empezáis ya en Brasil, por suerte para todos, a continuar con los siguientes periodos del espiritismo. Pero le tenemos mucho cariño a Denis, eso sí. Maravilha. Dolores e Manuel, vocês, a Janaína me falou, eu queria antes, esse aqui é o site, né, o Davi e a Janaína, da Federação Espírita Espanhola, não é isso, meu querido? Então, todas as informações estão lá na página, né? Sí, hay muchas informaciones en la página y más que van a ver porque se está en reorganización, pero ahí hay mails de contactos, hay personas que están atendiendo, están todos los centros espíritas de España para que puedan contactar, para que puedan entrar en contacto. Por lo tanto, sí, es un site que es útil y que agradezco que estén divulgando. Vai ficar aí na tela. Dolores e Manuel, a Janaína falou que vocês são muito no trabalho. Como as casas espíritas na Espanha, quais os trabalhos que ela oferece? Que aqui no Brasil nós temos o quê? A reunião pública, né? Temos a evangelização infantil, nós temos as desobsessões, que é aquelas reuniões de ajuda fraternal. As casas hoje na Espanha, quais são os trabalhos, de uma forma geral, que elas oferecem àquele que vai chegando à casa em busca de uma ajuda, em busca de conhecimento, em busca de um aprofundamento no espiritismo, minha amiga Dolores e meu amigo Manuel? Pues es bastante parecido a cómo se hace en Brasil y prácticamente creo que en todo el mundo. Se empieza por la atención fraterna y esa atención fraterna o asistencia fraterna vas derivándolos pues a los diferentes estudios que puede haber. Nosotros, como nuestra casa espírita empieza por el Evangelio y después seguiríamos por el estudio. Después están las terapias del pase y dependiendo de los casos, pues vas derivando a las diferentes cosas que hay, ¿no? La evangelización infantil, por ejemplo, es una cosa que aquí no tenemos niños. O sea, en España no tenemos apenas hijos y ya los niños son cada vez más escasos. Es un bien que no viene ya del cristianismo, sino hay mucho niño que procede del mundo musulmán. Y ese es otro de los problemas que enfrentan la evangelización infantil. No obstante, cuando hay niños, pues se hace evangelización infantil exactamente igual, pero hay muchos centros que por cuestión de falta de niños no pueden hacer esa actividad. Nosotros en un principio, mientras todos nuestros hijos fueron pequeños, pues hicimos la evangelización infantil y ahora les toca el turno a nuestros nietos. Pero es porque son nuestros hijos y nuestros nietos.
Maravilha. Manuel. Estamos viviendo un momento en el que afortunadamente hay cierta naturalidad en el espiritismo y mucha similitud, tanto como se hace en Brasil, como en cualquier país de Sudamérica, como en cualquier país de Europa, gracias a los divulgadores internacionales. Entonces, las actividades prácticamente son las mismas, puede variar la idiosincrasia de cada país, pero desde la asistencia fraterna, las mediunidades más o menos comprometidas, tratamientos de desobsesión, terapia de pases, estudios más en profundidad del libro de los mediums, de libros complementarios. Entonces, eso creo que en teoría todos los centros del mundo deberían hacerlo. Cada uno, ya digo, con la idiosincrasia del país, pero todos deberíamos hacer, no unificar como un uniforme, sino unificar lo que es el estudio. Tampoco sistematizarlo, porque hay sitios donde tú no vas a hacer el estudio sistematizado en un grupo que tenga 2 personas, porque es algo que hay que compartir. Pero sí creo que todos los centros espíritas hoy día trabajamos de maneras muy, muy similares, siempre y cuando nos basemos en Kardec, porque no hay otro espiritismo. O sea, el único espiritismo es el de Kardec, no es espiritismo kardecista o espiritismo, solo hay Kardec y ese es el espiritismo. Todo lo demás lo podemos llamar como queramos, pero espiritismo única y exclusivamente Kardec. Maravilha, gostei dessa sua fala. Davi, eu vou querer que você me fale sobre a divulgação, jornal, TV, como é que está aí, tanto na federação como no movimento, mas eu não posso me furtar do riso que a Janaína deu quando a Dolores falou da evangelização. Pode ser que eu esteja enganado, mas você tem cara de evangelizadora. Como é aí a evangelização? Os ninhos estão voltando para a evangelização, Janaína? E depois eu já quero ver com o David a questão da área da divulgação, jornal, TV, rádio, como é que está aí na Espanha. Por favor, Janaína. Não, achei graça porque realmente no nosso centro teve uma leva de crianças que cresceram e deixaram de vir ao centro. E agora as crianças que estão realmente são os meus filhos. Então, eu acabo sendo evangelizadora em casa e no centro. É bom, isso é bom. Vem os meus filhos, mais os filhos de alguém, né? Junto ali. Atualmente, nós temos 5 crianças no nosso centro. Eu estive, a Helena falava aí da cidade do Eurípides Basanufo, né? Eu estive lá na Casa do Pão. E eles têm evangelização de 300 crianças todos os domingos, gente. No nosso centro, nós temos 5 crianças. Quando os meus crescerem, espero que dê tempo de chegar mais gente para a gente não acabar a evangelização. Mas a Dolores tem razão, realmente, assim, tem poucas crianças, o movimento não é um movimento numeroso, é mais de qualidade, de profundidade, que está se dando a conhecer, né? Então, a gente está, eu acho, no trabalho, ainda realmente, agora, unindo-me, né, a fala da Dolores, tem muito por fazer ainda. Isso me emociona, viu, Davi? Porque de 55 a 1980 é uma parada quase assim, muito grande, né? Mas papai sabe o que faz, eu sempre penso isso. Jesus é o timoneiro, como você disse. Mas, e aí, como é que está, meu querido? Tem rádio, tem web rádio, tem jornais, tem TV. Como é que está a área da divulgação a nível da Espanha de uma forma geral, meu amigo? Sí. España lo que tiene, estamos hablando de los centros realizan, lo ha explicado antes Janaína, sus propias actividades. Entonces, es frecuente que una vez, 2 veces al año realicen una jornada para compartir con los distintos compañeros, pura y simplemente para escucharnos, para hablar, para dialogar, para hacer palestras, conferencias y poder compartir. Y eso es muy bueno porque, como decía Kardec, es necesario que los centros se visiten, es imprescindible. Entonces, desde la Federación se da visibilidad a esos encuentros, se da visibilidad a las conferencias semanales, a las actividades semanales de divulgación que tienen los centros espíritas. Como nos ha cogido en pandemia, lo que se está potenciando mucho también es todo el tema de Internet.
Numerosos eventos son hechos por Internet, porque no nos queda otro remedio. Y además nos han acercado muchísimo, nos ha permitido conocernos más. En la Federación Espírita Española, en estos momentos, se están haciendo 2 actividades públicas semanales por Internet. Una que es el estudio del libro de los espíritus los lunes, que lo hacen precisamente Manuel y Dolores, desde la Mansión del Camino, aquí en Salvador de Bahía, en Brasil, o sea, en sus tierras, para lengua castellana. Ahí están ellos dos para la divulgación y para el estudio del libro de los espíritus. Los miércoles estamos participando también de un Evangelio Campaña Mundial, también realizada por Brasil, de la que también participamos de forma similar a la de hoy. Nosotros aprendiendo portugués y ustedes aprendiendo castellano, porque no nos queda otra que aprender. E creo que está sendo muito produtivo, porque nós estamos abrindo. Não? Adorei a sua ideia, viu? Vamos começar a fazer curso de... Está me estimulando. Olha, quem sabe. O próximo ano já vai fazer todo em castelhano. Quem sabe, né? Nós sabemos, não? Eu prometo que eu não falava português antes de ser espírita. Mas a necessidade de entender algunos libros, ¿no? Que no están traducidos o que no llegaban todavía traducidos a tiempo, pues hizo que empezáramos a leer y empezáramos también a escuchar y a participar de Brasil, ¿no? Un poquito. Entonces yo creo que eso es muy bueno porque desde la Federación estamos divulgando y estamos tendiendo puentes. Y a partir de ahí, 2 o 3 actividades anuales realiza la Federación. El congreso anual que se realiza en diciembre, una actividad de formación, un encuentro virtual en mayo, en junio, pero no tenemos más necesidad de hacerlo a nivel de federación porque ya son los propios centros los que cada mes, cada cierto tiempo, promueven esos encuentros que nos podamos encontrar ahí. Participamos a nivel individual y a nivel de federación, pero lo importante es ese compañerismo, ¿no? Ese encontrarnos que vamos haciendo. Divulgación en Internet obviamente existe. De hecho, si estamos viendo que en nuestro canal de YouTube existen numerosos seguidores, hay conferencias de años anteriores que están ahí guardadas que tienen miles de visitas, por lo tanto eso indica que hay muchísimo interés. Y también creo que tenemos la ventaja de que al hablar en castellano, en español, nos están siguiendo países de Sudamérica, ¿no? Países donde a lo mejor su movimiento espírita busca también, ¿no? O personas que están buscando, ¿no? Un poco como ocurre entre Brasil y Portugal, ¿no? Que os estáis ayudando entre vosotros. Pues esa idea de Hispanoamérica, entre comillas, ¿no? Esa unidad de lengua que tenemos en España y que hay en el resto de países de Centro y de Sudamérica, pues yo creo que nos hace un poquito más cercanos y que haya personas habéis dicho, de más allá del charco, más allá del mar, que nos estén siguiendo también, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, el disolver las barreras, el disolver las fronteras, el comprender que el mundo es el mismo, es el de todos y, por lo tanto, poder divulgar, ¿no? Todo lo que es el espiritismo. Muy bom. Está desligado, Tavares. Está sem som. Eu sei que a internet nos uniu, a mim e você, Helena. Eu quero saber de vocês. Com o advento da pandemia, criou-se justamente as lives. Isso tem ajudado, Dolores, Manuel, vocês estão mais aí na linha de frente dos centros, a própria Janaína, o David. Isso tem ajudado e vocês acham que não podemos mais abrir mão da live, dessa reunião sem ser presencial? Teremos que ser né? Uma reunião presencial e outra online. Isso chegou para ficar? Vocês têm essa perspectiva aí na Espanha? Começando com o casal, depois o David, a Janaína e terminando com a Helena também, que também faz parte do contexto. Não é isso, Dolores? ¿Quieres hablar? ¿Les damos primero?
A ver, nosotros afortunadamente, aproximadamente entre 2 y 3 meses antes de empezar la pandemia, la propia Joana y otros mentores nos aconsejaron hacer actividades a través de Internet. De hecho, conocimos Zoom y otras plataformas antes de la pandemia. Entonces, habíamos iniciado ya un proceso, porque tenemos personas de fuera, tanto de Sudamérica como de otras ciudades de España, y habíamos empezado ya esa labor de divulgación a través de Internet. Entonces, nos cogió con la ventaja, de alguna manera, de que ya habíamos iniciado el proceso. Conocíamos las plataformas, lo teníamos todo ya preparado y ha sido simplemente una continuidad. Se han multiplicado los trabajos, eso sí, porque ha habido necesidades y entonces ahora mismo tenemos, creo que de lunes prácticamente a sábado, todos los días 1 o 2 actividades. No estamos nosotros al frente, nuestro grupo creo que es bastante grande, entonces tenemos personas cualificadas que son las que están al frente de cada actividad. Y ha unido mucho al movimiento espírita. Como estaba diciendo ahora mismo, la verdad es que nos hemos unido mucho a muchos países de Sudamérica, incluido Brasil. Tenemos muchos compañeros que trabajan allí y por horario a veces quieren asistir a nuestras clases. Entonces, la verdad es que nos ha servido para unificar, para afianzar, para conocer, para consolar, para dar esperanza, porque muchas veces las personas tenían miedo de ir al centro espírita. De esta manera simplemente es una llamada de teléfono, una conexión vía internet, es como mucho más sencillo. Entonces ha habido muchas personas que han despertado a la espiritualidad a través de esta pandemia. Hoy salió en el Evangelio el Consolador Prometido y más que nunca se necesitó durante el encierro aquí en España. Yo supongo que igual en Brasil, ¿no? Que vino un poquito más tarde. Pero nosotros ya habíamos puesto todos los elementos, habíamos enseñado a las personas a utilizar el Zoom. ¿Qué ocurrió? Que vino el cierre, en una semana vino el cierre, ¿no? Y hubo mucho miedo, mucha paranoia, muchas personas que la soledad se quedaron solas en casa, aisladas, y este medio fue estupendo, fue único. ¿Qué ocurrió? Que las clases que se tomaron fue sobre todo de aprendizaje, de psicología, de ayuda, y entonces el espiritismo hizo ahí esa gran labor. Inmediatamente el resto de los centros también se pusieron manos a la obra y se triplicaron los trabajos, por lo menos aquí en España. Al triplicarse esos trabajos de cara a todos los centros de España, ¿no? Se llegó al habla española, que es bastante numerosa, y muchos corazones que estaban con muchísimo miedo. Yo creo que debió ocurrir lo mismo en las plataformas de Brasil, supongo. Com certeza. Com certeza. David, a gente está indo para o finalzinho, mas a pandemia ajudou, né, aí nessa propagação maior do espiritismo em língua espanhola, aqui como também no Brasil, eu creio que foi o mesmo fenômeno aí, né, querido? Sí, obviamente. Yo creo que nos trajo algo que faltaba, ¿no? Que todos decíamos que nos faltaba. Yo no sé si os pasa en Brasil, pero aquí cuando hablamos con según qué personas nos dices, es que no tengo tiempo, me falta tiempo. Separaron todas las actividades y nos quedamos en casa, con lo cual esas actividades que nos quitaban el tiempo pues ya no estuvieron, ¿no? A nivel personal, a nivel de grupo fue muy útil todo el tema de los Zooms, de las clases online. De hecho, pues participamos con distintos centros y con distintas personas de estas actividades, ¿no? Y el año justamente el año 2021, bueno, voy a hablar del 20, ¿no? Cuando yo llegué a la Federación Espírita Española, y Janaina también como secretaria, lo hicimos todo por internet. Todas las reuniones fueron virtuales, todas las asambleas fueron virtuales. Nos vimos más que cuando era físicamente, nos íbamos hablando, íbamos reuniéndonos y se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Y el año 21 fue prácticamente todo virtual también, ¿no? Todos los centros en virtual, el estar haciendo formación virtual, el estar haciendo encuentros, participando. Y hemos tenido la suerte, porque yo creo que ha sido una gran suerte, que en España hemos podido volver a hacer el congreso físicamente, ¿no? En diciembre. Y hemos estado de mucha suerte
porque es que una semana después, 2 semanas después, nos han vuelto a cerrar, nos han vuelto a limitar y no sé cómo lo tenéis en Brasil, pero en Europa es mucho más leve, el coronavirus no está siendo tan duro, pero es mucho más extenso. Yo creo que ha ganado mucho en extensión, hay muchísimos contagios, ¿no? Con lo cual, pues, estas herramientas nos funcionan muy bien. Yo creo que 20 años atrás nos coge la pandemia y no habríamos tenido estas herramientas y no nos podríamos estar reuniendo. Hoy en día, pues, la pandemia nos ha forzado a dar ese paso hacia la tecnología que seguramente era porque lo necesitábamos también, al menos a nivel espírita e de compañerismo para podernos acercar. Maravilha. Nós estamos aí a 10 minutos do final e vocês têm compromisso, eu sei que vocês têm compromisso daqui a pouco aí online. Janaína, eu já queria agradecer a você, fazendo as suas considerações finais, mas antes disso, Helena, você tem uma pergunta para formular? Não, tem sim. Pensei até que não fosse dar tempo. Como aqui no Leon Denis nós temos editora, e acabou que essa pergunta também, por força mesmo, como a gente tem todas as obras de Kardec, que é a preferência nossa, óbvio, né? Os estudos, em primeiro lugar, de Kardec, tudo em primeiro lugar nosso é Kardec, e a gente estuda outras, Leon Denis, outros, mas acima de tudo é Kardec. Então, a minha pergunta era, é uma pergunta pequena, quantas obras espíritas você já tem traduzido para o espanhol? Não precisa ser precisamente, assim, mas às vezes, eventualmente, a gente não lembra, mas já tem bastante obras, né, traduzidas. Toda a codificação, né? Vamos a codificação, a Revista Espírita, os livros do Divaldo. Já isso, estão para o espanhol, mais ou menos, nessa condição? Ou Dolores, David e a Janaína já falando e já fazendo suas considerações finais? Já que você é a secretária, deve ter esses números aí mais frescos, não é isso? Vou ajudar. Maravilha. Quando nós chegamos à federação, existiam muitos livros disponíveis na página web que nós não tínhamos permissão, autorização para divulgar esses livros, né? Então, uma das atitudes que foi tomada por Davi, né, por essa junta diretiva, foi precisamente retirar todos esses livros que nós não tínhamos direito de estar divulgando, e agora, atualmente, nós só temos realmente na página web os livros que nós podemos divulgar. A Karina, que é responsável da área de editora, né, da nossa editora, me informou que nós temos 110 títulos na nossa editora, que são principalmente esses da codificação, todos os livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco, muitos. Divaldo Franco, acho que eu estou falando errado, porque ele tem a própria editora dele, Davi me corrige se eu estiver errada, mas os livros de André Luiz, de Emmanuel, né, essas de Chico Xavier e da... Eles são liberados, né? Isso. Não são liberados, né? São publicações que nós temos o direito, então a gente tem acordos com a Federação Brasileira. Que permitem. Não liberação pública, que eu quero dizer, não. O Memória de Suicida, vocês não têm, assim, interesse em fazer edição? Ou vocês não estudam? Como que é a questão do Memória aí? Eu falei Davi, desculpa. Ou a Janaína também pode responder. Davi vai saber explicar melhor isso, porque ele é da editora, então ele conhece essas questões das permissões melhor. Maravilha. Sí. Memorias de un suicida está en castellano. Lo hemos leído. Como ha explicado Janaína, nos pusimos en contacto tanto con el CEI como con la FEBE para el tema de los derechos de autor. Memorias de un suicida creo que no está en la FEBE y por eso no lo tenemos nosotros. Pero estamos abiertos, lógicamente, porque es una obra de Ivonne de Amaral Pereira preciosa y tenemos otras obras de Ivonne traducidas al castellano también, pero no dentro de la federación, Sí que es verdad que cuidamos mucho de la legalidad también, que es un aspecto importante. Y existen obras ya traducidas de antes. Todos los clásicos espíritas del siglo XIX están desde hace mucho en castellano, por Colavida y por otros traductores.
Maravilha. Davi, eu quero agradecer a você e eu quero começar de novo, sendo cavalheiro, com a Dolores, para que ela faça suas considerações finais, junto com o Manuel, depois a Janaína, a nossa Helena e finalizando com você. E ficaram aqui algumas perguntas, eu deixei justamente para isso, para forçar a gente, pelo menos, ter mais um programa ou Tem dois mais com um vocês. Fazer disso uma rotina, né, Davi? Fazer. Então, Dolores, muito obrigado. Eu me emocionei com você, com o casal, quando você falou aqui de contra-lei. Isso a gente precisa trazer à tona, esse labor que vocês têm. Então, muito obrigado. Foi um momento ímpar com essa sua fala e a fala do seu marido em loco. Muito obrigado, minha querida. Deus que lhe pague sempre. Muchas gracias a todos vosotros. Quería decirle a Elena que sí, que las obras de León Denis fueron las primeras que se suelen leer aquí en España. Te aconsejan el Kardec y después León Denis para complementar. Y bueno, prácticamente tenemos todos los libros traducidos, ¿no? Y para nosotros lo que verdaderamente importa es esta convivencia que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Este intercambio, esta troca de ideas, que es muy importante para todos nos, para aprender. Y así cada uno se va haciendo esa idea del espiritismo que es mucho más complejo de lo que nos puede parecer a simple vista. Creo que cuando estamos en sintonía, el idioma, siempre y cuando no sea checoslovaco, alemán o idiomas de estos tan extraños, creo que nos permite entendernos y comprendernos. Entonces, estos intercambios que se están haciendo entre Brasil y otros países, porque con otros lugares de Sudamérica está sucediendo también, que hay mucha vinculación ahora de Brasil con Uruguay, con Perú, con muchos otros países y con España, creo que es muy importante, porque al final todos hablamos de espiritismo, todos hablamos de la codificación. Creo que si hablamos despacito, con amor y con cariño, todos nos entendemos. Lo siento, Janaína, no precisamos de traductor, afortunadamente. Y creo que la finalidad de estos encuentros es unificar, es unir, es caminar todos en la misma dirección, conocernos y ver que la lengua al final no es ninguna pared. ¿Vale? Entonces, nuestra obligación creo que es la de hacer lo que os está haciendo, compartir espiritismo en diversas lenguas y entendernos entre todos. Perfeito. É a língua dos anjos, né? É a língua do coração, do espírito. Janaína, muito obrigado, minha mineira, por tudo que você fez, pelas informações maravilhosas. Muito obrigado. Deus que lhe pague. Obrigada a vocês pelo convite. Antes, quando o Davi estava explicando a questão do auto de fé, não, que os espíritos falaram para o Kardec, não mexe com isso, porque a divulgação que eles estão fazendo por nós é melhor. Me veio à mente esse ditado brasileiro que a gente usa muitas vezes, que Deus escreve certo por linhas tortas. Davi, como é que se diz isso em espanhol? Tem esse dito em espanhol também, não tem? Traduz para ele. No hay una traducción directa. Dios, por ringlone, ¿no hay una cosa de ringlone? Sí, ¿Cómo que era? Dios escribe... Escribe recto por renglones torcidos. Deus escreve recto por renglones torcidos. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, naquela época, aquilo que parecia, né, que queimou os livros, né, deu tudo errado. Não deu errado, foi ótimo para a doutrina espírita, chamou a atenção, começou realmente a crescer, né? Acho que com a questão da pandemia foi parecido também, né? A gente sofre. Eu lembro com muita emoção daquele período de confinamento, de como era tão importante ter contato com meus amigos espíritas através das reuniões. No nosso centro, nós fizemos umas reuniões, porque eu sou responsável da área social, então nós fizemos reuniões extra só para saber como o pessoal estava, não era nem reunião de estudo, era só para a gente se apoiar, né? E saber como é que você está, como você está vivendo, todo mundo se vê. Então, a gente fica achando, né, que está tudo errado e não está nada errado, está tudo bem. Né? E a gente está podendo fazer esse encontro e muitos outros da família espírita universal, já falando, né, de todos os países, graças a essa disposição que a família espírita teve de sair da sua zona de conforto, né? Porque realmente a pandemia nos expulsou dessa zona de conforto e nós, graças a essa disposição ao trabalho, soubemos responder.
Eu acho que é só gratidão realmente por vocês abrirem o espaço e convidar, né, contar conosco nesse espaço. Maravilha. Helena, para a gente passar para o Davi, por favor, querida. Então é isso. É um convite que eu vou fazer a todos. Estando no Brasil, no Rio de Janeiro, eu tenho o hábito de acolher quem vem de fora, então não vai ser sacrifício nem nada diferente. Então, convidados a conhecer o Centro Espírita Leon Denis, a conhecer a obra Lar Daniel Cristóvão, que nós atendemos mais de 380 famílias de pessoas com deficiência, então é um trabalho muito bom da área da assistência social. O abrigo Aura Celeste, que a gente atende criança e adolescente em situação de risco e suas famílias, o Antônio de Aquino, que é atendimento à família no todo, e muitas outras obras. E, principalmente, trocarmos estudos, gente. Eu estou ansiosa para a gente estudar alguma coisa. Vamos estudar junto, o Livro dos Médios, por exemplo. Não sei, o que vocês escolherem, eu caio dentro para pesquisar e para a gente estar estudando junto. Nós estamos fazendo um estudo a convite do Tavares, do Encontro das Casas Espíritas, que é assim, é rápido. A gente fala sobre os aspectos da Casa Espírita, aspecto administrativo financeiro, aspecto mediúnico, aspecto doutrinário, aspecto de assistência e promoção social. Então, estou convidando vocês. Posso convidar, Tavares? Lógico. Se vocês não convidarem, eu convido. Tá. Se vocês puderem, a gente não vai falar de casa, não é especificamente de casa nenhuma, da Casa Espírita. Com Jesus e Kardec. Exatamente. O nome do encontro é Casa Espírita segundo Jesus e segundo Kardec. Então, só para vocês verem. Tá? Então, aí está o convite, o agradecimento por esse momento assim tão afetuoso, essa troca é muito calorosa com vocês. Então, tudo que vocês falaram me caiu de forma assim, muito agradável, muito gostosa, e tenho certeza que nós vamos dar continuidade a esse encontro, tá? É isso que eu tenho que falar. Eu adorei a sua jovialidade, eu fiquei apaixonado. É uma paixão fraternal, um beijo no seu coração por um jovem. Isso me emociona muito, quando eu vejo jovens. Eu vejo que o Manuel já é jovem há mais tempo, mas não tão jovem como você. Né? Mas nós somos jovens há 66 anos. Mas eu fiquei muito apaixonado pela sua pessoa, por tudo que você representa no movimento espírita, por ser um jovem que está nessa função. Muito obrigado. E eu gostaria das suas considerações finais e gostaria de forçar mais a barra em cima de você. Termine depois fazendo a prece. Eu adorei a prece em castelhano. Fique à vontade para fazer em que língua você quiser. Deus que lhe agradeça sempre, meu irmão. Faré en castellano, faremos. Las consideraciones finales, pues muchas gracias, ha sido un placer que nos hayáis invitado, poder estar aquí, poder conocer Movimiento Espírita. Confiamos en que os sea útil también. Aquellas personas que os están siguiendo, pues poder ver un poco, ¿no? Conocer un poco el movimiento espírita actual en Europa, no solo del siglo XIX, sino del siglo XXI en el que estamos todos comprendiendo que la doctrina espírita es la misma, es solamente una, que estamos con el codificador siguiendo a Allan Kardec y, por lo tanto, como bien habéis dicho, hablamos el mismo idioma, sea cual sea. Y entonces ya, si me permitís, porque entiendo que ya por cuestiones de tiempo todo fue dicho, pedimos a esa espiritualidad superior, le damos toda la gratitud a ustedes, la gratitud a aquellas personas que pacientemente han estado delante de su ordenador, de su televisión siguiéndonos. Y solicitamos, obviamente, pues a nuestro maestro, a nuestro guía y modelo, a Jesús, pues que esa energía, que esa palabra, ese evangelio que nos ha ofrecido pueda irse instalando en nuestros corazones. Una vez lo estamos comprendiendo, una vez lo estamos asimilando desde el intelecto, que seamos capaces de llevarlo al corazón y que de este corazón seamos también capaces de derramarlo fuera, de derramarlo a todas aquellas personas que nos rodean,
que normalmente no serán espíritas, que no les vamos a pedir que lo sean, simplemente que podamos auxiliar, ser las manos laboriosas que necesitamos ser, que se nos está pidiendo desde el Evangelio, que seamos trabajadores, trabajadores de la última hora, pero trabajadores muy importantes en este momento de transición, en este momento de cambio, para que un día ya cercano amanezca este mundo de regeneración que ya está prometido en el Evangelio y que Kardec nos aproxima como el Consolador y que tanto precisamos y tanto anhelamos que esté con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muitíssimas graças e muito obrigado. Graças a Deus. Muchas Beijo gracias. no coração de Dolores, Manuel, Davi, Janaína. Helena, você é de casa, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Obrigada. Voltamos com nossa... Um abraço, um beijo a todos. Então, fiquem com Deus. Voltamos com a nossa programação normal. Muito Tá. obrigado. Paz, luz e saúde sempre com Jesus. Muito obrigado. Tchau. Obrigados.